Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos, eu vou falar uma palavra de Deus agora para você, que é algo maravilhoso demais. Diz assim, ó: o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu e a quem tem sede darei de graça da fonte da vida, da água da vida. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, então você vê aqui, você deve pensar assim: eu quero ir para esse lugar, né? Porque a gente pode viver muitos e muitos anos até ficar velhinho, mas um dia vai passar dessa para outra vida. Aí você faz a escolha. Se você quer ir para esse lugar maravilhoso, onde você vai encontrar com Deus, você vai encontrar com seus parentes que foram salvos, seus pais, sua mãe. Você vai encontrar com as pessoas que você ama e que foram salvos em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, e que lá não vai ter mais despedida, lá não vai ter mais choro, você não vai mais chorar de sofrimento. Lá não vai ter morte mais, lá não existe mais morte. Não haverá luto mais, nem pranto, nem dor, porque tudo isso, como Deus fala, porque as primeiras coisas passaram e Deus fez tudo novo. Isso ele está dizendo, como o próprio Deus fala aqui, ó: ao vencedor herdará todas essas coisas. Aí você fala assim: sim, mas para mim ser vencedor, o que eu preciso fazer? Aceitar Jesus Cristo e vencer o mundo. Aí você fala assim: vencedor, mas vencer o quê? O mundo, amados. Porque o mundo, que é o trono do diabo é nesse mundo. Por isso que você vê tanta coisa errada. Nesse mundo, o que é errado é o que é certo. E o que é certo para Deus nesse mundo é o errado. Por isso que você vê que as pessoas que são evangélicas, as pessoas que falam de Jesus Cristo, as pessoas que são católicas, que buscam a Deus, as pessoas são apegadas a Deus, independente de religião, tá? Não estou falando de religião, não. Eu estou falando de pessoas que buscam a Deus, que entregaram a vida para Deus. Essas pessoas, elas herdarão, porque elas não querem compactuar com as coisas do mundo. Elas negaram o mundo, elas querem Jesus Cristo, elas querem agradar a Deus, elas querem fazer a vontade de Deus como Jesus Cristo fez. Então, essas pessoas,
elas herdarão. Herdar é o quê? Vai receber, vai ter como filho todas essas maravilhas, né? Não vai ter mais choro nesse lugar, que é o paraíso. Não vai ter mais morte lá, não vai ter nada de ruim. Lá vai ser um lugar maravilhoso. O próprio Deus fala, nem ouvidos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e fazem a vontade de Deus. Porque se você fala que você ama a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus para você provar que você ama Ele. Entendeu? Agora, ele diz isso ao vencedor, porque para a gente estar nesse mundo e fazer a vontade de Deus, a gente tem que ser um vencedor. Não é verdade? Você tem que vencer, a primeira vitória que você tem que ter é vencer a si mesmo. Porque você vai ter a vontade da carne, que é fazer aquilo que é mundano, que é coisas que não agradam a Deus. Porque o espírito, ele é contra a carne é contra o espírito. A carne sempre é mais fraca, mas o espírito é forte. Então, para a gente estar no espírito, a gente tem que estar em jejum, tem que estar em oração, tem que estar buscando a Deus, tem que estar fazendo a vontade de Deus, para a gente estar em espírito. Porque aí você vê que quando você está jejuando, você se sente muito mais forte para suportar os problemas, né? Quando você entrega a sua vida para Deus. Você já parou para pensar, já imaginou isso? E outra coisa, quando você está em espírito também, né? Você vence os problemas. Porque você tem a fé sobrenatural. Porque quem te coloca a fé é o Espírito Santo que faz você acreditar nas coisas de Deus. É o Espírito Santo, amados. Não é a carne, a nossa carne, ela não faz nada do que Deus gosta, sabe? Nossa carne, se você for parar para pensar, para observar, a nossa carne só faz tudo que é contra a vontade de Deus, né? Pare aí para pensar, o que a carne gosta de fazer? Né? Então, o próprio Espírito de Deus o próprio você vai pensar, eu não preciso falar, né? Agora, o que o Espírito gosta? O Espírito, ele gosta da presença de Deus. Aí você fala assim, o Espírito. Sim, amados, porque o Espírito, a gente é formado da carne, da alma e do Espírito. A alma, ela tá muito ligada à carne, a sentimentos, a desejos, né? Ela tá muito ligada à matéria, às coisas materiais. O espírito, ele tá ligado a Deus. Por que o espírito tá ligado a Deus? Porque o espírito que tem na gente, que é o fôlego de vida, foi soprado pela boca de Deus, para que hoje a gente possa, nosso corpo possa ter vida. A gente só conversa, fala, anda, porque o Espírito de Deus foi soprado na gente. Aí por isso que você para pensar e você fala assim, poxa, um Espírito. Quando a gente está no Espírito, a gente está mais forte. Quando está na carne, a gente está mais fraca. Você já notou que quando a gente está no Espírito, a gente não chora, não se preocupa, não sofre. Mas quando a gente está na carne, no sentimento, a gente chora, né? A gente sofre, a gente se preocupa, tem ansiedade. Porque está na carne, amado. E a carne, o coração, ela é ligada à carne. Porque o coração é sentimento. Por isso que Deus fala, eu darei novo coração. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porque muitas pessoas, ela tem um coração de pedra, por quê? Porque ela não aceita as coisas de Deus. O coração dela tá, a alma dela, né? Porque a alma é o coração. A sua alma, ela tá ligada a muita coisa material, muito sentimento,
muitas coisas materiais. E já o Espírito de Deus, e já nosso espírito, porque quando que a gente está no espírito, a gente está mais forte? Porque o espírito que existe em nós é o Espírito de Deus que foi soprado em nós. Por isso que Deus, ele é forte. E quando a gente está no Espírito, nós somos fortes como Deus é forte, porque ele digo fraco, eu sou forte. Por que nós vamos ser fortes? Porque o Espírito de Deus está em nós. Então, se a gente alimenta mais o Espírito de Deus, que ele soprou em nós, então nós vamos estar mais fortes, porque estamos mais próximo de Deus. Mas quando a gente não deixa de alimentar o espírito e fica alimentando mais a carne, que é o coração, é o sentimento, é a ansiedade. Porque o coração gera tudo isso. Sentimento, ansiedade, preocupação. Não é verdade? Gera tudo isso. Então, quando você está muito ligado a sentimentos, né, tá muito só nas coisas materiais, você esquece do espiritual, aí você fica fraca, né? Você fica fraca, você chora, você se preocupa, você se desespera, porque você tá muito na matéria. Por isso que fala, a carne é fraca e o espírito é forte, né? O espírito que Deus soprou na gente. Por isso que quanto mais você se ligar a Deus, mais o seu espírito vai ficar forte, entendeu? E a sua alma, como ela tá ligada, né? O espírito, os três estão ligados: corpo, alma e espírito. Então, a sua alma vai ser beneficiada com isso e vai ser curada. Por isso que eu já viu falar, vamos fazer a cura da sua alma. Mas como que vem a cura da sua alma? Porque só tem um que cura, Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Ele cura corpo, ele cura alma. Então, quando você está com o seu espírito forte, que é o sopro de Jesus na gente, você vai ficar com a sua alma curada e com o seu corpo também. Porque o seu corpo, ele reflete o que é a sua alma e o seu espírito. Se seu espírito e sua alma está bem, o seu corpo vai ficar bem também. Mas se sua alma e seu espírito está mal, o seu corpo vai ficar mal. Por isso que às vezes você tem várias doenças e não sabe a causa. Causa espiritual, amados. Aí para você vencer tudo isso, o que você tem que fazer? Você tem que estar ligada a Deus em jejum, em oração, em leitura da Bíblia, entregando a vida para Deus e principalmente abandonando o pecado. Porque não adianta você jejuar, você orar, você ler a Bíblia e depois você ir fazer e pecar aí à torta à direita. Não adianta, nem faça, não vai valer de nada. Entendeu? Agora, quando você lê a Bíblia e quando você jejua e você ora, aí o seu espírito vai ficar tão forte que você não vai ter desejo pelas coisas carnais, as coisas espirituais. Você vai se tornar uma pessoa mais santificada. E através da santificação, você alcança as bênçãos de Deus, alcança tudo que deseja o seu coração. Que é amor, paz, alegria, felicidade, saúde, prosperidade. E quando Deus dá, é claro que ele não dá da noite pro dia, porque ele sempre pede pra gente perseverar, né? Porque quando ele dá, porque o diabo, ele é assim, ele dá com a mão, tira com 10. E é rápido, né? Olha, já consegui isso aqui, sabe lá. Você pediu pro diabo, ele deu. Só que depois ele toma, que ele não gosta das pessoas que são... Ele não gosta da criação de Deus. O diabo não gosta da criação de Deus, ele te engana. Quando ele fala assim, ai, que eu vou te dar isso, vou dar aquilo. Só para depois ele derrotar a sua vida todinha. Porque ele não pode tocar em Deus, ele quer tocar nos filhos de Deus. Aí ele toca em você, porque quando ele toca em você, Deus fica triste. Deus não gosta de ver, por mais que a pessoa seja pecadora, tudo, ele não se alegra no sofrimento de nenhuma
dos filhos, da criação dele, né? Porque filho é aquele que faz a vontade do pai. Ele criou, ele criou, é a criação. Agora, filho é quem faz a vontade de Deus. Então, amados, tem muito mais assunto para falar para vocês, mas vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe e fique com Deus.